presta bastante atenção no que ele diz. Tá bom. Deus fez, pareceu o universo. De onde que veio Deus? Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do universo. Claro. Sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é minha área. O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo nesse sentido, é o seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia, para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a 2 caminhos, não tem 3. Aliás, 3 caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque, mas é provado. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de carro não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e colocar lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso. Tá certo? Então, dizer que que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as 2 frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve que algo causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte: nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que do todo essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles, isso é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características, ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as 3 possibilidades.
Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido, ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou, ou eu caio num terceiro que para mim é o mais lógico. Houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá match. Você entendeu? Esse é o ponto, dá match.